Good evening, ladies and gentlemen! Está começando mais um vídeo da nossa série How to Pronunciate. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como pronunciar o som das consoantes em inglês. Tá a fim de aprender como é que funciona tudo isso? Então vem comigo! Nós vimos na aula de ontem como são produzidos os sons das vogais e de seus encontros vocálicos. E o que acontece com as consoantes não é diferente não. Porém, algumas consoantes que a gente já conhece em inglês, elas não possuem tanta influência na hora que a gente vai fazer a pronúncia de algumas palavras. Então, não é tão importante assim nós ressaltarmos essas que não têm influência. Mas eu quero aqui relembrar para vocês quais são as consoantes em inglês. São elas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Algumas consoantes como B, C, K, P, Q, T e V, elas não possuem tanta relevância de diferenciação de pronúncia na hora que você vai usá-la dentro de uma palavra, a não ser que elas façam parte de um encontro consonantal. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje são consoantes que influenciam direto na maneira que você fala. E a primeira consoante que nós vamos trabalhar hoje é a consoante D. A consoante D. A consoante D, como o nome já diz, muita gente confunde com outra letra, que é a letra D. Mas D, ela tem um som próprio. Então, as palavras que tem D, você vai falar com esse som. Então, tem uns exemplos aqui, ó. Giraffe, ou gentleman, ou orange, no final, né? Ou cabbage. Então, todas as palavras que tem D, vai ter o som de D. A não ser que elas são influenciadas por uma consoante também forte. No caso das palavras aqui, ó. Garrett, girl. Então, ela vai ter o som de G, como a gente já conhece, por causa da influência das consoantes. A segunda consoante que eu trago aqui para vocês é a consoante H, que apesar de ter esse som H, esse som fonético, nas palavras ela vai ter ou o som de R glotal, que é esse R que sai aqui da glote, por exemplo, na palavra house, na palavra hospital e na palavra hotel. Ela tem esse som de R glotal. Se não tiver esse som na palavra, ela vai ter o som mudo. E são poucas palavras que o H tem um som mudo. Alguns exemplos são as palavras our, honest e helicopter. São essas palavrinhas aí que possuem esse som. A nossa próxima consonant é a letra J, que exerce influência diretamente nas palavras como juicy, jump e também na palavra jam. Então, todas as palavras com J, nós vamos pronunciar com som de J. Por exemplo, DJ. Depois do J, nós temos a letra M, que nós costumamos usar com som nasalar, falar M, mas ela é falada assim, ó, M, e tem que ser dita nas palavras de maneira correta. Por exemplo, na própria palavra aqui, ó, jam, e também na palavra hamburger. Outra consoante que costumamos usar o som nasalar é a consoante N. Mas observa que em inglês ela é toda falada, ó, N. Um exemplo disso é uma palavra muito conhecida que é a palavra dinas. Ou também na palavra cardigan. Então você vê que o N ele é todinho pronunciado nas palavras. A nossa próxima consoante é uma consoante que tira o sono de muitos falantes de língua inglesa, que é a consoante R. É isso mesmo, R. A letra R em inglês
ela é conhecida como R em corda ou R caipira, alveolar. Você tem que dar uma dobrada na língua para cima para falar assim, ó, R. E diferentemente do H, que tem som de R glotal que sai daqui na palavra, por exemplo, house, ele tem que ser pronunciado com som para cima, R. Então você tem, por exemplo, as palavras run, ou rug, ou, por exemplo, rose, ou até a própria cor red. A gente tem que ter muito cuidado na hora de pronunciar essa palavra, porque tem palavras escritas com H que são semelhantes. Por exemplo, Rome é a cidade na Itália, já home é a palavra casa. Então, você tem outro exemplo, a palavra hug, que significa abraço, e a palavra rug é tapete em inglês. E isso pode confundir muita gente e gerar até mal entendido. Então, não esqueça que o som de R é R, e o som do R, que é o H aspirado, é R. E agora eu vou chamar uma consoante que parece inocente, mas nas palavras ela também faz com que você pronuncie de maneira errada, que é a consoante S. S. E apesar de ter esse som fonético S, nas palavras que começam com S mudo, a gente tem o costume de colocar como se tivesse um E antes, mas não tem. Ela é pronunciada para frente, como por exemplo na palavra smartphone, ou como também na palavra snake. Então você vai colocar o som do S para frente dessa maneira, assim, ó. A consoante da vez faz parte do grupinho dos R's, que é a consoante T. Mas fala, grupinho do R, como assim? Nos Estados Unidos, principalmente, o som do T muitas vezes se parece com o som do R vibrante. Esse R faz assim, ó. Por exemplo, na palavra water, ou também na palavra potato, ou na palavra Italy. Mas isso é uma questão mais regional, porque na Inglaterra as mesmas palavras são faladas dessa maneira: water, ou Italy, ou potato. Mas no inglês internacional, no inglês americano, você vai ver a incidência do T com o som desse R vibrante. E aí tem que prestar atenção nessa forma de pronunciar. Agora eu vou chamar outra consoante aqui, que é o W. Esse, apesar de ter esse som de W, nas palavras ele vai ter sempre som de U, né? De U, como se fosse uma vogal. Então você tem, por exemplo, as palavras water, whale, e também a palavra whistle. A nossa penúltima consoante é uma que eu gosto muito particularmente de falar, que é a consoante X, que influencia diretamente nas palavras como, por exemplo, excuse me, can I help you? E também palavras como explain the rules, ou na palavra que eu acho muito bonito falar, this is exotic. Então é uma palavra muito legal de ser pronunciada. A nossa última consoante da aula de hoje é uma consoante que é Y. E apesar de ter esse som Y, ela é sempre pronunciada nas palavras com o som de I, a não ser que ela seja influenciada por uma consoante forte. Mas eu vou, por exemplo, falar a palavra young, ou então a palavra yellow, ou no final da palavra, na palavra, por exemplo, boy. Então você sempre vai falar ela com o som de I. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série, que está muito legal. Se você gostou desse vídeo e aprendeu, curta, comenta e compartilha, e marque seus amigos que precisam aprender a pronunciar as palavras em inglês. Não deixe de deixar seu comentário para que eu possa melhorar ainda mais. E não se esqueça que amanhã tem o último episódio da nossa série How to Pronunciate. Thank you for your presence and bye bye!